Apesar de ser a maior das regiões brasileiras, a região norte é a menos povoada, ou seja, sua densidade demográfica é a menor entre todas as regiões. E a maior parte da população da região norte, ela é descendente dos povos indígenas, que hoje se encontram bastante reduzidos. Embora ainda, olha que interessante, nós falamos sobre isso, que existem tribos que nunca tiveram contato com outros grupos sociais. Por quê? Porque vivem em locais de difícil acesso na floresta amazônica. A população vem aumentando devido ao surgimento de novas áreas agrícolas nas últimas décadas, que atraem imigrantes de todo o país para a região. E com esse povoamento, a população puramente indígena diminui e a população cabocla, resultante da mistura entre indígena e branco, aumentou. Há um maior contingente populacional nas áreas urbanas, especialmente nas capitais e nas margens dos rios, onde vivem as populações ribeirinhas. Então, meus amores, a região norte, ela é a maior das 5 regiões brasileiras. Porém, é a menor povoada. Por quê? Porque maior parte da população são dos povos o quê? Indígenas, não é isso? E hoje existem tribos indígenas que nunca tiveram um contato social, porque eles vivem em locais de difícil acesso na floresta amazônica. E com a agrícola, que aumentou, né? Nessas últimas décadas, essa agrícola, elas atraem o quê? Migrantes de todo o país, né? Para a região norte, né? E com isso, diminuiu o povo indígena e a população cabocla aumentou. Por quê? Porque eles começaram a ter contato, né? Porque vieram pessoas de outros países e aí, o que aconteceu? E acontece, eles acabam tendo contato com esse povo branco e tem o que? Acaba se relacionando e hoje, com esses relacionamentos, porque vem esses povos, né, de outros países, acabou que aumentando a população cabocla, que é o quê? Que é a mistura do indígena com o branco. E agora nós iremos ver alguns tipos de humanos bastante característicos da região norte. São os ribeirinhos, que são o quê? Os seringueiros, barqueiros e vaqueiros. Os vaqueiros, eles vivem nos campos, em Roraima e em alguns locais da ilha de Manaus, no Paraná. Os barqueiros praticam a pesca e movimentam o comércio interno. Os seringueiros se dedicam à extração do látex da seringueira. E os ribeirinhos, que eles vivem aonde? Nas margens dos rios. Em geral, eles residem onde, gente? Em casa de palafitas. A economia da região norte. As atividades mais importantes da região norte são o extrativismo e a indústria, sendo também fundamental a contribuição da agricultura, da pecuária e do ecoturismo. E agora nós iremos ver o extrativismo. No extrativismo vegetal, destaca-se a exploração do látex e da madeira de espécies como a seringueira, a castanheira e o buriti. No animal, a atividade pesqueira e no extrativismo mineral, a extração de quê? De ouro em Serra Pelada,
ferro na Serra dos Carajás e, em menor quantidade, jazidas de alumínio, estanho, manganês, níquel, cassiterita, petróleo e gás natural. Além disso, a região abriga uma mina de diamantes, olha como nós somos ricos, que é prioridade dos indígenas. Cíntia Larga. Então, gente, nossa região norte, nessa região norte, ela abriga uma mina de diamantes. E de quem é o dono da propriedade? É da tribo indígena Cíntia Larga. Meu Deus, eu acho que eu vou lá. O extrativismo se destaca em virtude da imensa diversidade de flora e fauna da floresta amazônica. Então, nós estamos observando e estudando que a floresta amazônica, ela faz parte da região norte. No extrativismo vegetal, destaca-se o que, gente? A exploração do látex e da madeira, né? De espécies como seringueira, castanheira, buritis. No animal, a atividade é o que? Pesqueira, pescaria. No extrativismo mineral, é a extração de ouro, ferro, né? Em menor quantidade, jazidas de alumínio, estanho, manganês, níquel, cassiterita, petróleo e gás natural. A agricultura. A agricultura é marcada pela variedade dos cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. Então, a nossa agricultura da região norte, ela tem uma grande variedade, né, de cultivos e pelo uso de máquinas. Utilizamos muitas máquinas, né, agrícolas. E as lavouras mais comuns são as de arroz, guaraná, cacau, mandioca, maracujá, upuaçu, coco e pimenta do reino. Atualmente, o cultivo de maior destaque é a soja, especialmente no estado de Tocantins. A pecuária. Na pecuária, destaca-se a criação extensiva, na qual os animais são criados soltos em pastos, que são formados a partir da queima das matas nativas. Então, gente, na pecuária, a criação é extensiva, o que os animais são criados soltos nos pastos, né? E esses pastos são formados a partir da queima das matas nativas. Devido à necessidade de áreas limpas para os pastos, o desenvolvimento dessa atividade econômica na região ocasionou inúmeros desmatamentos, principalmente nos estados que hoje fazem parte da Amazônia Legal, Mato Grosso do Sul, o Pará, Tocantins, Maranhão e Rondônia. Podemos destacar ainda a criação de búfalos na ilha de Marajó. Então, gente, a pecuária, ela destaca-se da criação extensiva. Qual é a criação extensiva? Na qual os animais são criados soltos nos pastos. Porém, para fazer, né, a maioria das vezes, essa limpeza, para formar esses pastos, eles usam a queima das matas. E aí tem causado grande desmatamento nessas regiões, né? Então, tá aí uma desvantagem, né? E podemos destacar ainda a criação de búfalos na ilha de Marajó. Então, a pecuária tem aí os bovinos e os búfalos. Indústrias. O setor industrial da região norte se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. É formado principalmente por indústrias de bens de consumo relacionadas às matérias-primas do extrativismo vegetal, animal e mineral da região.
Na Zona Franca também é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletrônicos e de informáticas. Atualmente, destacam-se os polos industriais, o agropecuário e o biotecnológico. Comércio e prestação de serviços. As atividades ligadas ao setor de serviços, como bancos, escolas e universidades, concentram-se principalmente nas capitais, que apresentam o comércio mais desenvolvido. Lógico, né, gente? A capital, ela apresenta o comércio mais desenvolvido. E as atividades como banco, escola e universidade, elas se concentram principalmente nas capitais. O turismo é uma atividade que contribuiu para o crescimento da região. É cada vez maior o número de turistas que visitam os estados da região norte, atraídos pelo quê, gente? Pelas belezas naturais e culturais do local. Os turistas se encantam ao conhecer o magnífico bioma Amazônia e ao realizar atividades como navegação fluvial em barcos típicos da região. Então, meus amores, o comércio, né, as atividades ligadas ao comércio, prestação de serviços como bancos, escolas, universidades, elas se concentram principalmente nas capitais, né, porque apresentam um comércio mais desenvolvido. E o turismo é uma atividade que tem contribuído muito para o crescimento da região, né? Por quê? Porque os turistas, né? Eles são atraídos para a região norte, porque pelas belezas naturais e culturais do local, né? E por ser o quê? As belezas naturais do quê? Da região do bioma o quê? Da Amazônia. Então, acaba atraindo esses turistas e isso é bom, esse turismo, para o crescimento da região. Alguns pontos turísticos de destaque da região norte é o quê? No Pará, o mercado vê o Teatro da Paz, as praias e os campos da ilha de Marajó. No Amazonas, a Zona Franca de Manaus, a festa do Parintins e o Teatro Amazonas. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A região norte, ela é muito rica, né? Como a Prof falou, que é uma das maiores, é a maior das 5 regiões brasileiras. Então, é muito interessante estudarmos a região norte, tá bem? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Não fiquem com dúvida. Se ficou, manda mensagem para a Pro, tá bem? E agora a Pro quer que vocês façam a atividade, tá? Da página 85 até 89, tá bem? Façam aí que eu vou dar um tempinho para fazer a correção.